Eu queria começar, já que o assunto é Apocalipse, e eu vi que a lição anterior vocês já estudaram sobre a Bíblia, então a base toda da Bíblia, isso é importantíssimo, porque o Apocalipse, apesar de estar no Novo Testamento, a ancoragem dele, a referência dele é praticamente toda no Velho Testamento. Então existe um link muito forte entre o Apocalipse e todos os livros do Velho Testamento. Gênesis, Isaías, Jeremias, todos os outros demais profetas são referenciados através do Apocalipse. Eles são chave para você abrir e entender os símbolos que estão presentes no Apocalipse. Eu queria, então, agora, bem no início, fazer didaticamente para vocês um desenho para ilustrar o esquema do Apocalipse. Então, eu vou pedir licença para compartilhar uma tela com vocês. Isso. Estão recebendo a tela? Sim. Ok, perfeito. Muito bem. O Apocalipse, ele é um livro pequeno, ele tem 22 capítulos, né, perto de outros livros da Bíblia, ele é um livro pequeno. E nós podemos dizer que ele é classificado dessa forma. Ele tem duas partes muito importantes, tá? A primeira parte, bom, eu provavelmente estou assumindo que vocês já foram apresentados, de certa forma, ao livro, vocês sabem quem é o autor do livro. O autor do livro é o apóstolo João, foi discípulo de Jesus, e ele escreveu esse livro quando ele já estava perto dos seus 90 anos. Ele estava exilado na ilha de Patmos, né, por razões religiosas, porque o Império Romano estava perseguindo os cristãos e ele era um dos divulgadores do cristianismo, então ele foi exilado na ilha de Patmos. E o que acontece? Depois que ele escreveu esse livro, lá ele teve visões, né, nós vamos falar sobre isso, Jesus apresentou visões para ele, ele relatou o livro, só então ele escreveu o livro do Evangelho de João. A gente tem a tendência de achar que o Evangelho de João foi escrito antes do Apocalipse. Não é verdade. O curioso é que Apocalipse foi escrito antes e depois o livro de João. Muito bem, voltando ao Apocalipse, ele tem então duas grandes partes. Tá? Isso é importante para a gente entender o livro, senão você não consegue entender o sequenciamento e os símbolos no Apocalipse. Muitas pessoas acham que o livro é um livro complicado de entender, porque elas acham, por exemplo, que o livro começa do capítulo 1 e vai até o capítulo 22 contando uma história sequencial. E não é verdade, eu já vou falar mais sobre isso. Tá? Mas além de não ser uma única história sequencial, o livro de Apocalipse ele é dividido nessas duas partes. Qual é a grande primeira parte? A gente chama ela de histórica. Por quê? Ela começa desde os dias de João e vai até o tempo do fim, ou até a volta de Jesus. Já vou falar mais sobre isso, vocês vão entender. E qual, então, é a outra grande parte do livro? Ele é dividido mais ou menos no meio mesmo, né? O que vocês imaginam que é a outra parte? É uma parte que fala de, vou usar uma palavra difícil, escatologia. O que é isso? Nada mais do que previsão do futuro. Ou seja, se a primeira parte do livro fala de elementos históricos, desde o tempo de João, passando pelo nosso período e indo até a volta de Jesus, a segunda parte do livro é toda futuro. Nada aconteceu ainda do que está na segunda parte do livro de Apocalipse. Muito bem, vamos abrir agora um pouquinho mais para vocês entenderem o sequenciamento. E esse esquema lógico, né, gráfico, importante para a gente avaliar. A parte histórica, ela é dividida em 4 linhas proféticas, tá bom? Então, o que são linhas proféticas? Linhas que começam no tempo de João e vão até a volta de Jesus. Todas elas, essas 4 linhas, elas fazem isso, do tempo de João até a volta de Jesus. Mas para que 4 linhas? Porque Deus é muito didático. E quando ele usa o aprendizado, né, quando ele põe o aprendizado para você entender o livro de Apocalipse, ele faz isso de uma forma didática.
a melhor forma de você aprender alguma coisa é ver ela por diferentes faces, por diferentes focos. Então, nós vamos desenhar dessa forma, assim, olha, 4 linhas. Tá? Me permitam desenhar o tempo, a gente está acostumado a ver na horizontal, mas eu prefiro desenhar dessa forma aqui. Tá bom? Então, nós já sabemos, todas elas começam no tempo de João. Então, vamos escrever aqui João. E todas elas terminam na volta de Jesus. Ok? Muito bem. Vocês já devem ter ouvido falar que o livro de Apocalipse ele tem alguns números, né, onde ele se foca. Um desses números de Apocalipse é o número 7. Então, olha que curioso, que interessante. Essas 4 linhas proféticas, elas descrevem, primeiro, 7 igrejas, ok? Depois, elas descrevem 7 selos. Nós vamos falar um pouquinho desses selos hoje. Depois, ela descreve 7 trombetas, ou trompetes, né? Como você preferir. E depois, nós temos 7 cenas do grande conflito. Tá bom? Essas são as 4 linhas proféticas da parte histórica. Então, por exemplo, só para ilustrar, na primeira linha, eu tenho, na verdade, 7 igrejas. Tá? Cada igreja, na verdade, representava uma igreja de verdade do tempo de João. Essa comunidade existia, mas ela também representa períodos da igreja cristã. Então, hoje, adivinhem que período nós estamos vivendo? Qual das igrejas? Nós estamos aqui na última. É chamada Igreja de Laodiceia. Mas esse não é o nosso foco hoje. Hoje nós vamos falar aqui sobre a abertura, não sobre os 7 selos, mas vamos falar sobre o processo antes da abertura dos 7 selos. Tá? Mas os selos, eles enfocam também a parte das igrejas, mas também da sociedade, como vivia a sociedade, desde o tempo de João até a volta de Jesus. Nesse caso dos selos, nós estamos vivendo aqui no 6º selo. Tá? Na parte dos trompetes ou das trombetas, nós temos 7. Tá? E elas representam juízos de Deus com alguma misericórdia. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver mais para frente, na parte futura, uma parte de juízos de Deus, mas aí sem nenhuma misericórdia a mais. São as chamadas 7 pragas. Tá bom? E aqui as 7 cenas também são 7 cenas que contam a história do grande conflito, a batalha de Satanás contra Deus nos vários aspectos. Passa pela morte de Jesus, passa por a perseguição que a igreja sofreu, né? Mas isso tudo vai ser estudado em capítulos apropriados desse manual que nós estamos utilizando, ok? Hoje o nosso foco ele vai ser aqui nos selos, mas não exatamente nos selos, na preparação da abertura desses selos, tá bom? Como é que fica a segunda parte, a parte escatológica? E essa é um pouco mais interessante, não que a outra não seja interessante, a outra é fantástica, mas essa tem mais a ver com a gente, porque são as coisas que nós vamos enfrentar no futuro. Por isso que nós precisamos conhecer bem e entender. Essa aqui a gente divide da seguinte forma, e agora eu vou desenhar o tempo na horizontal, como nós estamos acostumados a ver. Tá? Ela se divide dessa forma aqui assim. Ó. Aqui tem um marco. O que eu estou querendo dizer com essas linhas? Estou querendo dizer que a partir de um determinado ponto na história, começa a ocorrer um fato aqui. No final desse fato, ocorre um outro fato menor. Tá? Já vamos dar nomes aos bois aqui. A mesma coisa, depois dessa linha divisória pontilhada, acontece alguma coisa num período longo e no final dele tem um outro evento. Vamos dar os nomes aqui? Essa primeira linha longa, ela é a queda
Queda de Babilônia. Nós vamos entender, ao longo do estudo, o conceito de Babilônia. O que é Babilônia? Tá? A linha menor que vocês estão vendo acima, elas são exatamente as 7 pragas. Ok? Então, o que a gente entende desse gráfico? É que a queda de Babilônia, ela começa a ocorrer em algum momento na história e ela vai até um momento crítico em que caem as 7 pragas. E essa linha pontilhada nesse gráfico é justamente a volta de Jesus também. Ok? Então, as 7 pragas, elas ocorrem um pouco antes da volta de Jesus, mas tem um processo muito importante, muito significativo antes, que é a queda de Babilônia. Então, nós vamos, ao longo do ano, do estudo, nós vamos entender qual é o conceito de Babilônia, em outro capítulo que a gente for estudar, ok? Depois da volta de Jesus, o que é essa linha mais comprida? Eu vou escrever aqui assim, ó. Isso lembra alguma coisa para vocês? 1000. Milênio. O famoso milênio, tá bom? Na verdade, a Bíblia não usa esse termo milênio. Nós é que usamos para estudar. A Bíblia usa 1000. Ela fala 1000 anos, tá bom? E no final dos 1000 anos, ocorre também um evento que é chamado juízo final. O famoso juízo final, tá? Ao longo dos estudos, a gente vai detalhar como que se processa o juízo de Deus. Eu vou só contar para vocês uma coisa interessante. O juízo geral de Deus já começou, tá bom? Nós estamos vivendo a primeira parte do juízo de Deus, assim como qualquer processo judiciário que nós temos, primeiro há uma parte investigativa. Nós estamos justamente vivendo nesse momento de um juízo investigativo. Mas esse também, infelizmente, não é o nosso assunto de hoje. Tá? Eu só estou falando para situar vocês. Com a volta de Jesus, algumas pessoas já vão ser beneficiadas. São aqueles santos que vão para o céu, eles recebem já a vida eterna ali. E outros não. Então já é uma sentença prévia, uma sentença menor aí. Durante os 1000 anos, continua um processo de juízo ainda de Deus, tá? Mas é um juízo de exame dos livros, de definição das penas. E, finalmente, no juízo final, que esse é o que a gente conhece, que Hollywood pinta, às vezes, nos filmes, né? Esse aqui é o ponto de destruição, realmente, daqueles que não quiseram aceitar a oferta de graça, que essa sim nós vamos falar hoje, de Deus, tá? Ou de Jesus. E que marca é essa que eu estou desenhando agora? Essa marca pontilhada aqui, eu chamo de o início da eternidade. Tá? É o início da eternidade. Acabou qualquer problema, qualquer conflito, qualquer rastro do pecado a partir do juízo final e Deus recria a terra. Tá bom? Esse é o esquema que tem no Apocalipse. Agora pensem comigo. A Bíblia ela é estruturada primeiro com Gênesis e ela termina com Apocalipse. Que história nós vemos no início do Gênesis? Nós vemos a criação do mundo, a terra perfeita e depois a entrada do pecado estragando tudo. Como é que o livro de Apocalipse termina? Os últimos capítulos do livro de Apocalipse termina com a destruição do pecado e Deus recriando o mundo perfeito novamente. E aí se fecha a Bíblia. Então veja que coisa maravilhosa a forma como Deus estruturou o cânon sagrado, ou seja, a Bíblia. Né? Muito bem. Agora, com essa introdução, eu vou voltar ao nosso estudo, ok? Eu vou tirar aqui o nosso compartilhamento. Tá bom? Bom, o que acontece que vocês leram na lição? O Apocalipse, ele é uma revelação muito especial. E essa revelação, ela é descrita no primeiro versículo. Tá? Eu não vou repetir a lição, eu vou só usar alguns pontos para a gente comentar aqui. Tá bom? No primeiro versículo diz assim, capítulo 1, verso 1 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Vocês viram que interessante esse verso?
é uma cadeia de comunicação, de mensagem. Mas o principal aqui está justamente no início, que fala revelação de Jesus Cristo. Esse é um ponto que, se você analisar semanticamente, tanto o original grego quanto a nossa versão e a nossa tradução em português, ela pode ter dois significados. Revelação de Jesus Cristo pode ser alguma coisa que Jesus revela nessa cadeia de informação, ou pode ser uma informação sobre Jesus, entendeu? Pode ser uma mensagem de Jesus, como pode ser informações sobre Jesus. O contexto nos mostra que a primeira versão seria mais adequada. Por quê? É revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para passar para alguém. Então, veja só, não é Deus falando sobre Jesus, é Deus que passou um grupo de informações para Jesus e então Jesus fez a revelação. Ok? Então, nós entendemos que a pessoa principal que está registrada aqui no livro de Apocalipse é Jesus. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Nós vamos ter um capítulo no estudo que vai falar sobre o santuário. Nós vamos estudar todo o conceito envolvido no santuário. Vocês sabem que o santuário é uma miniatura do plano de salvação que Deus elaborou para o homem, né? E nós vamos ver que o santuário em si, todos os seus móveis, todas as suas cerimônias, tudo que era feito pelos sacerdotes da época, tinha um propósito de representar Jesus como único salvador da humanidade. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Lembra daquelas 4 linhas da parte histórica do livro de Apocalipse que nós vimos? Todas essas linhas, tá? Tecnicamente, com exceção da primeira, todas elas iniciam com uma parte do santuário de Deus sendo revelada. Então, no início da visão de uma daquelas linhas, aparece alguma parte do santuário sendo mostrada ali. E quando vão cair as 7 pragas, naquela parte do futuro do Apocalipse que eu mostrei para vocês, aquela linha do tempo curtinha, que são as 7 pragas, ali antes aparece o santuário se enchendo de fumaça, significando que ninguém mais pode trabalhar no santuário. E agora, desculpa, eu não observei, mas o livro de Apocalipse, ele pega o santuário que existe no céu, tá bom? A Bíblia, ela deixa claro que no tempo de Israel o santuário era uma miniatura, mas agora existe o santuário em sua realidade no céu, onde Jesus está ministrando. Então, antes das 7 pragas, aparece o santuário enchendo de fumaça e Jesus deixando de interceder por ali. Ou seja, para o trabalho no santuário. E então descem as punições para o mundo. Ou seja, Jesus não mais intercede pelo homem. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Se o santuário, todas as suas partes cerimoniais representam a Jesus, o fato do santuário aparecer no Apocalipse está nos passando uma mensagem muito importante de que o Apocalipse é centrado no plano da salvação e em Jesus. É através de Jesus que temos a salvação. E o Apocalipse representa Jesus também em tudo. Jesus é a base de todo o entendimento do Apocalipse. Sim, vão aparecer nações, vão aparecer eventos catastróficos ou eventos que ocorreram no passado histórico. Sim, mas quando você analisa o livro como um todo, você vai entender que ali está revelado Jesus. E nesse sentido, o livro de Apocalipse não é um livro de catástrofe. Ele não é um livro de término das coisas. Ele não é um livro que o cinema pinta, né, como alguma coisa terrível ou alguma coisa que não se pode entender. Pelo contrário, o livro de Apocalipse é um livro de esperança, que ele aponta para alguma coisa que vai ser reconstruída. Ele aponta que Jesus proveu tudo para que nós pudéssemos ter a nossa eternidade novamente, o homem recuperar a sua eternidade. Eu vou seguir, então, com alguns detalhes aí
que vocês viram no estudo e tentando ampliar para vocês um pouco a imagem. Vocês notaram que ali no item 2 do estudo, mostra Jesus não como aquele Jesus que a gente se acostumou a ver nos filmes e nas fotos, um Jesus de sandálias, um Jesus com uma roupa simples, um Jesus andando nas ruas empoeiradas daquelas cidades da Palestina, um Jesus que sentava para comer com seus discípulos, que multiplicava o pão para as pessoas que ali assistiam, que fazia os seus milagres ali, mas ele mesmo se sentia cansado, ele precisava descansar, ele sofria com o mesmo problema que nós, humanidade, sofremos. O desgaste, o cansaço, o trabalho. Esse é o Jesus humano. Mas nós sabemos que Jesus, como defende a Bíblia, Jesus foi perfeitamente humano, mas ele sempre é perfeitamente divino. Jesus nunca largou a sua divindade, ele apenas cobriu a divindade dele com a roupa da humanidade. E tem uma coisa muito mais bonita que a gente vai ver. Jesus, que antes era onipresente, não que ele tenha deixado de ser, ele é todo-poderoso, Jesus é Deus, a gente já vai ver isso, né? Mas nesse momento em que ele se revestiu com a humanidade, ele decidiu, por si só, permanecer como nosso irmão para sempre. Jesus sempre vai estar num corpo humano, embora com características divinas. E que características são essas? No livro de Apocalipse nos mostra uma visão de Jesus agora divino, embora num corpo, mas agora com uma aparência divina. E como é essa aparência? Vocês estudaram e vocês viram o que a Bíblia descreve ali no capítulo 1, né? Eu vou só repetir alguns pontos aqui. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os seus olhos como chamas de fogo, né? Olha que maravilha. Os pés semelhantes a bronze polido, como refinado numa fornalha. E o detalhe, a sua voz como de muitas águas. Em algumas outras visões semelhantes a essa, fala que a sua voz era como de muitos arpistas, muitos músicos tocando, que é o mesmo efeito que nós temos de quando as águas, né? Nós ouvimos muitas águas. Esse é o Jesus divino, né? Que é descrito aqui no Apocalipse. Eu queria chamar a atenção para vocês numa passagem que está em Daniel, quem quiser pode me acompanhar, por favor, Daniel 10, 5 e 6. Daniel, capítulo 10, 5 e 6. Ele vai dizer o seguinte, uma experiência de Daniel, agora o profeta Daniel, lá no Velho Testamento, ele teve uma visão também. E ele diz o seguinte, eu levantei os olhos e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro. Olha só, a mesma referência que a gente viu lá em Apocalipse. O seu corpo era como berilo. Lembra lá do bronze, que é falado em Apocalipse? O seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos como tocha de fogo. Olha só, igualzinho. Como bronze polido. E a sua voz, né, como o estrondo de muita gente. Olha a descrição que o profeta usou. Esse é o mesmo personagem. O mesmo Jesus que apareceu como divino para João no tempo do Apocalipse, né? Nós estamos falando ali no primeiro século da idade cristã, né? Depois de Cristo. Daniel, 600 anos antes de Cristo, ou 500 e poucos anos antes de Cristo, também teve oportunidade de contemplar esse ser que é o Jesus divino, né? Com aparência divina. E se vocês voltarem um pouquinho nesse capítulo 7, é um capítulo profético de Daniel, em que ele mostra a primeira cena do juízo de Deus, e ele mostra Deus se assentando no juízo e abrindo os livros. Isso está em Daniel 7, verso 9. Olha que coisa interessante, a descrição que é feita. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias, uma referência para Deus, porque Deus é de eternidade em eternidade, então o profeta chamou ele de ancião de dias. Se assentou, sua veste era branca como neve e os seus cabelos na cabeça como a pura lã. E aí o seu trono era chama de fogo. Olha, lembra dos olhos com chama de fogo? Aqui a descrição é do seu trono, chamas de fogo. E suas rodas eram fogo ardente, né? Ele viu algumas rodas ali no trono de Deus.
que eu quero dizer com esse verso? Eu quero dizer que a mesma figura que Jesus apareceu, como Jesus divino, aparece também um ser que se refere a Deus com características semelhantes. Eu não quero fazer nenhum antropoformismo de Deus, no sentido de dar forma humana a Deus, tá bom? Porque até muitos profetas, eles se referem, quando falam do trono de Deus, falam assim, aquele que se assenta no trono. Ele não descreve na forma de um homem, porque Deus, nós não podemos, ninguém nunca viu a Deus, né? Então essa é apenas uma representação que veio para o profeta. Mas é curioso que a representação que veio guarda semelhança com a visão que os profetas tiveram de Jesus. Mais uma prova para a gente de que Jesus é igual a Deus. Ele é tão divino quanto Deus. E, portanto, apto para fazer a nossa salvação. A nossa salvação não poderia ser feita por um anjo, não poderia ser feita por outro ser humano. Teria que ser um ser divino para cumprir a lei. A lei dizia, e vocês estudaram isso, se pecar, deve morrer. A lei simplesmente dizia isso. Porém, para pagar essa lei, porque o homem pecou e ele deveria morrer, e na verdade o homem começou a morrer quando ele pecou, então um ser divino veio e cumpriu a lei. Ele morreu no nosso lugar, nos dando a oportunidade de aí sim aceitar a salvação e viver eternamente, né? Vamos um pouquinho mais para frente aqui no estudo, pontuar mais algumas coisas. Depois dessa cena de Jesus, né, que está no capítulo 1, aparece uma outra cena muito interessante no Apocalipse, no capítulo 5. Aqueles que estudaram viram bem essa cena, né? É uma cena curiosa, porque aparece ali, no ponto em que você pega, no capítulo 5, aparece um anjo forte segurando um rolo, ou seja, um livro, tá bom? Lembre-se que nessa época dos profetas, os livros, até o 2º século depois de os livros, como nós conhecemos, não existiam. Existiam rolos que eram feitos os melhores eram feitos de pergaminho ou mesmo até de couro, né? Num comprimento máximo em torno de 10 metros, e eles eram enrolados na forma de um rolo, por isso o rolo, né? Muitas referências na Bíblia ao rolo do livro, e eles eram muitas vezes escritos por dentro e por fora. Por quê? Era caro, era muito caro você ter esse material para escrever. Então, eles aproveitavam o máximo que davam. E essa cena aparece, então, um anjo segurando um rolo, e ele fala que esse rolo estava selado com 7 selos. Lembra da segunda cadeia profética que eu mostrei ali naquele gráfico, os 7 selos? Então, antes de apresentar os 7 selos, é que ocorre essa cena. Um anjo segurando um rolo com 7 selos, tá? Nós sabemos historicamente que os rolos que eram utilizados para vendas e para você apresentar propriedades, tá? Eles eram feitos em todo o contrato, né, da transação da propriedade era feita em 2 vias. Uma via ficava com os herdeiros e a outra via era utilizada para um registro geral. Essa via, ela era selada, tá? E somente os herdeiros poderiam abrir, ninguém mais poderia abrir. Olha que simbolismo interessante, né? Somente o herdeiro pode abrir os 7 selos. E aqui aparece justamente essa cena, um anjo segurando e perguntando, quem pode abrir esses 7 selos? E o universo ficou em silêncio. Ninguém levantou a mão para dizer assim, eu posso. Ninguém. Ficou um silêncio. E o João, o apóstolo João, ele sabia que ali estavam revelados segredos históricos. E ele queria conhecer esses segredos históricos. Então, aqui diz que a cena era muito emocional, porque João começou a chorar, porque ninguém no universo se habilitou para abrir esse selo. Tá? Um pouquinho antes de aparecer essa cena, é descrita no capítulo 4 uma cena do trono de Deus. Tá? Então vai aparecer um trono, e é muito bonito, porque descreve inclusive as cores que seriam o trono de Deus. Tem um arco-íris por cima, representando a benignidade de Deus, a paz, né? Mas as cores predominantes são de esmeralda
e um avermelhado. Ou seja, imagina um arco-íris onde puxa para as cores de vermelho e verde, levemente. Esse é o brilho do trono de Deus descrito no capítulo 4. Aparece também um conjunto de 7 lâmpadas ali. Vejam que trono, conjunto de lâmpadas, são parte dos móveis do santuário. Então, o que interessante, essa descrição dessa cena, ela ocorre num local onde seria o santuário no céu. Mas isso a gente não tem tempo de estudar hoje, eu só fiz uma abertura para vocês entenderem. Voltando à cena, então, do livro, João está chorando porque ninguém é encontrado para abrir. Quando subitamente surge no meio, entre o trono de Deus e o castiçal de 7 lâmpadas, que representa o Espírito Santo, tá? Surge um cordeiro como tendo sido morto, como tendo sido imolado. Vejam, nós estamos diante, e aqui eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre a parte de simbolismo do Apocalipse. O Apocalipse, ele trabalha com profecias que são simbólicas, numa linguagem simbólica. Numa linguagem simbólica, nós não temos necessariamente que manter uma estrutura da realidade, um conceito de realidade. A linguagem simbólica, ela transmite algum conceito, pode ter alguma relação com a realidade, mas não necessariamente. É que nem, por exemplo, para a gente entender, é exatamente igual uma parábola. O que é uma parábola? É uma história que eu conto para ilustrar um ponto importante, mas não necessariamente todos os detalhes da parábola têm que guardar uma relação com a realidade. Nós podemos ter parábolas, inclusive a Bíblia faz uso de algumas parábolas que são lendas, que não são reais. A gente sabe que não são reais. Quer ver uma delas? Lázaro e Abraão. Lembra dessa parábola que foi contada por Jesus? Que Lázaro era um mendigo, Abraão, quando ele morreu, e tinha um outro que era rico, né? E os dois morreram, e aí Lázaro estava no céu, e o outro que era rico ficou no inferno. A Bíblia não defende a existência de inferno, nem a Bíblia defende a existência de vida após morte. A vida trabalha com a ressurreição, né? Hoje não dá tempo da gente estudar isso, só estou lançando alguns pontos para vocês saberem da riqueza da Bíblia, né? Então, assim, de novo, parábola e profecia simbólica, com linguagem simbólica, não precisam guardar realidade, conexão com a realidade. Por isso que nesse ponto aparece um cordeiro que parece ter sido morto. E esse cordeiro vai até o anjo e pede o livro. E ele tem condições de abrir um livro. Claramente, nós vimos no estudo ali que fizemos que quem é o cordeiro? O cordeiro de Deus. Leão da tribo de Judá. Exatamente. Aonde nós vemos isso? Quando João estava pregando, o outro João, né? O João Batista, estava pregando no início do ministério ali, e quando ele viu Jesus se aproximar, Jesus estava para começar o seu ministério, ele apontou para Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus. Né? Curioso. Exatamente. Curioso. O único evangelista que fala de Jesus como Cordeiro é João, o mesmo que escreveu o Apocalipse. Muito interessante esse ponto. Bom, o Cordeiro de Deus, ele tem a possibilidade de abrir, né? Então, aí ele faz a abertura dos selos e cada um desses selos vai revelando um segredo de um período histórico. Nós vamos estudar isso mais para frente. Isso está demonstrando para a gente a importância que Jesus tem. Ele é o único ser no universo, não somente que pode nos dar a salvação, como ele é o Senhor da história. Ele pode abrir as profecias, ele pode nos dar as profecias, o entendimento das profecias. Então, ele é o ser do universo mais importante no sentido da nossa salvação, né? Bom, por que Jesus teve que encarnar como ser humano, né? Essa é uma parte. Já que nós estamos estudando de Jesus, e o Apocalipse ele está centrado em Jesus, a gente precisa entender um pouquinho essa parte da salvação. Por que Jesus teve que encarnar como ser humano? Porque o salário do pecado é a morte, né? Então, nós merecíamos a morte. Se não fosse essa intervenção de Jesus, nós mereceríamos a morte. Nós, além de merecer
vencemos a morte, sabe o que aconteceu também? Nós recebemos um lar maravilhoso, o Jardim do Éden, está lá descrito no Gênesis. Ele era simplesmente fantástico, tudo perfeito, não, as folhas não caíam, os animais não se degladiavam um com os outros, não havia morte, um animal comendo o outro. Né? Esse era o nosso mundo, era um mundo perfeito, belo, estético, bonito. No momento que nós pecamos, que Adão, né, e a sua companheira Eva pecaram, não somente eles começaram a morrer, mas eles perderam o domínio da terra. Como é que a gente sabe disso, que eles perderam o domínio da terra? Existe uma passagem muito interessante lá no primeiro capítulo de Jó, que mostra uma reunião no céu, em que os planetas, e é interessante a gente saber que Deus tem outros seres criados, tem outros planetas habitados. Né? Nós não sabemos aonde, a Bíblia não revela, mas a Bíblia mostra que existem outros seres. Esses seres fizeram uma reunião em algum lugar do universo e adivinha quem foi nos representando? A Bíblia declara que Satanás apareceu lá como representante nosso. Então, veja só, qual é o conceito que está nesse ponto? Nós não apenas recebemos a morte, como nós perdemos o direito ao nosso reino, que era a terra. Satanás ganhou. Só que, com a morte de Jesus, Jesus recuperou esse reino para nós. E no mesmo capítulo 7 de Daniel que nós vimos, se vocês depois quiserem ler, lá vai dizer que Jesus vai compartilhar esse reino conosco. Então, nós vamos receber a nossa casa de volta. Outro ponto que nós podemos observar aqui. Qual é a nossa resposta, então, ao sacrifício de Jesus? Né? Jesus fez algo por nós. Qual é a nossa resposta, então, que nós devemos dar? E aqui no estudo, ele apontou que a resposta é qual? Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Jesus, quando nós confessamos os nossos pecados, Jesus se coloca diante de Deus e fala: Deus, é justo que eles tenham os pecados perdoados, porque eu morri por eles. Então, veja só, olha a expressão que eu usei. Jesus se coloca entre nós e Deus. A lei de Deus, a justiça de Deus, ela exige que nós tenhamos a morte, porque nós pecamos. Porém, quando Jesus se interpõe na frente entre nós e Deus e diz: Pai, aceita o perdão que eles estão pedindo, Deus passa a olhar a nós através de Jesus. Se ele olha a nós através de Jesus, ele não pode mais ver os nossos pecados. Veja que simbolismo interessante e bonito esse. Né? Só que, na verdade, eu vou só abrir para vocês, e isso que eu queria enfatizar aqui um pouquinho, o confessar o pecado é importante, tá? Mas eu vou descrever para vocês rapidamente quais são, na verdade, os passos que levam à salvação, como é que ocorre isso, tá? Se a gente pudesse classificar isso numa sequência de passos, e essa sequência nos permite entender melhor. O passo 1, nós precisamos crer em Jesus. E tudo que eu vou falar aqui, existem passagens que apoiam isso, tá bom? Não é da minha boca. Eu só não vou ler as passagens porque nós não temos tempo. O primeiro é crer em Jesus como Salvador. Isso é importante. Depois, arrependimento e conversão. Entendam que não basta se arrepender, é preciso mudar de direção. Isso é chamado conversão, quando você muda de direção. Eu estava indo para o norte, agora eu vou para o sul. Eu mudei de direção. Eu não mais faço algumas coisas que eu gostava de fazer, mas que ofendiam a Deus. Então eu me arrependo e eu mudo de direção. Né? Depois, o terceiro passo, sim, a confissão dos pecados. E essa confissão tem que ser individual. Os seus pecados têm que ser específicos. E aqui eu abro só um parênteses. Tá? Se Jesus é o único ser no universo pelo qual nós temos a salvação, somente a Ele nós devemos confessar os nossos pecados individuais. A nenhum outro ser humano.
Claro, se eu ofendi um outro amigo meu, é claro que eu tenho que ir nesse meu amigo e dizer, por favor, me perdoe, eu ofendi você. É claro, a gente tem uma dívida, mas os meus pecados íntimos, aqueles que eu faço, que são às vezes vergonhosos, que eu não deveria fazer e eu escorrego e faço, eu jamais devo confessar esses pecados para outro ser humano que é igualmente pecador como eu. Eu confesso somente a Jesus. Então, eu trato os outros seres humanos com o devido respeito se eu os ofendi. Mas se os pecados são meus, são íntimos, são secretos, eu confesso a Deus. Tá bom? Isso é um ponto importante também. Depois, como eu tenho que me alinhar com Deus? Se no início existia uma lei de Deus e o homem quebrou essa lei, eu tenho que voltar a guardar a lei de Deus. Eu preciso me alinhar. Essa é uma mudança de direção também. Eu passo a guardar a lei de Deus. Só que isso é um estudo todo longo e todo detalhado, porque não é pela minha própria força que eu consigo guardar o mandamento de Deus, né? Existe um auxílio do céu, o Espírito Santo ajuda nesse processo. Não dá tempo para a gente falar hoje, mas isso é importante. O outro passo seria, então, ser batizado, porque existe uma passagem bíblica que diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer não será salvo. Veja que aquele que não crer nem mais cita o batismo, porque nada mais importa se você não crer. Mas se você crer, você também precisa ser batizado. Essa é uma condição da Bíblia, né? E por último, você tem que perseverar. A vida cristã, ela é uma vida contínua de melhoria, né? O processo de salvação, depois que os seus pecados são perdoados, quando você aceita a Jesus, mas depois você não se torna subitamente uma pessoa boa, completa. Você não se torna um ser divino que não peca mais. Você continua pecando. Não digo que nós continuemos pecando de propósito, mas nós escorregamos, nós somos falhos, né? Nós falamos uma palavra amarga para alguém, nós às vezes tratamos mal outra pessoa e outros mais pecados que existem. Para isso existe o plano de Deus, que é um plano de você poder confessar a Deus o seu pecado, ele é perdoado e Deus vai te capacitando para você melhorar. Veja só, aqui tem um conceito importante. Embora eu continue ser pecador, e somente na volta de Jesus eu vou deixar de ser pecador, mas eu não posso ser pecadeiro. Essa palavra não existe em português, tá? A gente usa para brincar, no sentido de pecadeiro é aquela pessoa que toda hora arranja uma desculpa para pecar, tá bom? Então, ele sabe que aquilo ali não é o melhor para ele sabe que aquilo ali desagrada a Deus. Mas ele vai até o limite, ele vai até a beira, depois ele cai e fala, puxa, eu não resisti, né? Esse é o tipo de pessoa que é pecadeiro. Ele não tem o compromisso mesmo de lutar, né, com Deus, de se conectar com Deus através da sua palavra, de estudar, de manter comunhão com Deus, de forma que ele tenha o poder para vencer os seus maus hábitos, né? E cada um de nós tem um mau hábito, né? Alguma coisa que para você pode ser muito tentador, para mim não faz a menor cócega, né? Por exemplo, para mim, bebida não é um problema que eu tenho, né? Eu tenho outros problemas que eu luto, ok? Mas assim, cada um de nós tem a nossa luta. Então eu entendo que a caminhada na vida cristã, no desenvolvimento, ela é progressiva e vai a vida toda, né? Bom, para a gente finalizar, desde a sua ressurreição, o que Jesus faz no céu? Esse é um ponto interessante e, se vocês me permitem, até me perdoem pelo horário, eu queria fazer mais um gráfico só e mostrar para vocês só um detalhe interessante, porque tem a ver com profecia, tá bom? Para a gente encerrar. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Muito rápido esse desenho que eu vou fazer, tá bom? Estão vendo a tela? Sim. Ok. O que Jesus está fazendo, tá bom? Eu vou descrever dessa forma. Em Daniel, no capítulo 7, no capítulo 8 e 9, na verdade, no capítulo 8 e 9, existem duas profecias muito importantes. Nós vamos estudar essas profecias num dos capítulos desse estudo mais para frente,
Se eu não estou enganado, no capítulo 18, tá? Nós vamos estudar essas profecias. Mas eu vou desenhar para vocês o seguinte gráfico. Imagina essa linha aqui, e ela representa 2.300 anos, tá bom? E eu vou desenhar essa outra linha aqui, e ela representa um período de 490 anos. Olha só, tudo que eu estou desenhando aqui vocês vão entender no futuro, tá bom? Quando a gente estudar. Então, por enquanto, aceitem de bom grado isso aqui, tá bom? Esses 490 anos, aqui no final deles, Jesus morre, tá bom? Se eu for colocar datas aqui, esse aqui é o ano 457 antes de Cristo. Esse ano aqui é o ano 1844, depois de Cristo. Tá bom? Esse ano aqui da morte de Jesus, especificamente, é o ano 31 depois de Cristo. Ok? Então, veja só, olha que interessante. Essa profecia de cima, ela previu, né, ela possibilitou que nós soubéssemos uma data muito importante aqui. 1844 ocorreu uma coisa muito importante. Começou a primeira fase do juízo, que eu falei para vocês. Essa fase do juízo investigativo, tá? Em 1844. Essa linha de baixo, ela mostra o ano, tá? E aqui, por favor, não dá tempo da gente explicar, mas só aceitem que ela mostra o período em que Jesus seria batizado, o ministério dele de 3 anos e meio, tá bom? Morreria depois de 3 anos e meio, e depois de mais 3 anos e meio, esse ponto aqui, o evangelho seria levado a todo mundo, não somente aos judeus mais. Esses são detalhes da profecia. O que importa para mim hoje, eu quero que vocês entendam, tá? Essas duas profecias que estão em Daniel, elas começam no mesmo período, no mesmo ano, tá bom? Então, olha só. Como parte da morte de Jesus, assim que ele morreu, ele subiu ao céu e ele começou a fazer a primeira parte do seu ministério. Ou o primeiro, talvez, a primeira tarefa, né? Primeira tarefa do seu ministério. Que é qual? Nós falamos aqui, vocês leram durante o estudo. Interceder. Então, é o processo de intercessão de Jesus. Então, desde que ele ascendeu ao céu, ele entrou no santuário celeste como Cordeiro de Deus e ele passou a fazer o trabalho de intercessão diante de Deus. Então, essa é a primeira tarefa que Jesus começou a fazer no céu, ok? Mas é a única tarefa que ele começou a fazer? Ou que ele faz? Não. Jesus tem um segundo trabalho, uma segunda tarefa hoje, que é o quê? Julgar. Essa é a segunda tarefa, ok? Então, olha só, a primeira profecia, essa do 490 anos, aponta para a primeira tarefa de Jesus. E a segunda profecia aponta para a segunda tarefa de Jesus. Olha que interessante. Então, hoje, nós vivemos um momento em que Jesus não somente intercede por nós, mas ele também começou o processo de juízo. Só que para que vocês possam dormir tranquilos, tá? Sem nenhuma preocupação, porque essa palavra juízo às vezes dá medo para a gente, o juízo no conceito bíblico, e para aqueles que servem a Deus, é um momento de alegria. Por que é um momento de alegria? Porque ele é um momento em que os seus pecados, que estão registrados nos livros do céu, vão ser definitivamente destruídos, apagados. Tá? Não vai restar mais nenhum registro desses pecados. Assim como a Bíblia poeticamente descreve em Salmos, que Deus vai mergulhar os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando alguma coisa vai na profundeza do mar, é muito difícil a gente achar, né? Não achou aquele avião que caiu até hoje lá, né? O outro lá no Oceano Índico. E ele afirmou que não vai se lembrar. Então, exatamente. Tá? Então,
para que vocês entendam, hoje, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, eles são de fato perdoados, mas eles se mantêm nos registros celestes. No momento em que o nosso nome for passado em juízo, né, esses registros serão completamente apagados, com uma condição: que a gente seja perseverante na nossa carreira cristã, que nós perseveremos, tá, seguindo a Jesus no companheirismo, no relacionamento com Jesus. Tá bom? Esse, então, é o processo todo, só que muito mais existe para a gente aprender. E nós vamos ser blindados com esse conhecimento ao estudar o Apocalipse.